Olá, bem-vindos a mais uma Estação 10. Nós queremos falar acerca de um assunto que tem preocupado a generalidade da população. Eu quero falar acerca do coronavírus, mas trazendo aqui o incremento de um outro elemento que trará motivação, ânimo, sentido de vida a esta circunstância. Eu vou ler aqui um texto que está lá em Efésios 2, 2 a 8, que diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então quero aqui fazer algumas considerações neste momento complicado, conturbado. Hoje toda a gente parece que anda assolada com medo, numa azáfama tremenda para poder alcançar os bens de primeira necessidade. As pessoas estão confinadas à sua própria casa, algumas estão confinadas à sua própria casa, mas também confinadas ao seu próprio temor, à sua própria dificuldade de pensar para além disto. E eu quero trazer aqui uma palavra de esperança. No entanto, falando do coronavírus, este vírus, li um artigo científico publicado numa revista americana, que tem como autor alguns cientistas chineses e um americano, e esse artigo refere que este vírus já foi descoberto em 2003. Aliás, o vírus inicialmente estava nos morcegos e depois foi propagado a outros animais que os chineses comem como iguarias. Então, segundo o artigo, ele cria uma dificuldade respiratória, o vírus cria uma dificuldade respiratória, propaga-se facilmente, foi transformado geneticamente e criou alguma resistência e tornou-se mais forte. Mas o que o artigo diz é que provavelmente o vírus foi propagado através dos maus hábitos alimentares, ou seja, alimentando-nos daquele animal que era portador do vírus, causou este contágio. No entanto, quero referir aqui uma coisa: se nós todos vivêssemos segundo o princípio de Deus, ou seja, os nossos alimentos fossem segundo aquilo que a Bíblia estipulava, provavelmente não estávamos a viver esta pandemia hoje. No entanto, pior do que o vírus, e o vírus é assustador e devemos cumprir os procedimentos básicos, aquilo que é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e a Organização Nacional de Saúde. No entanto, o vírus assola o coração das pessoas por causa do medo. O medo tem sido propagado na vida da nossa sociedade. E eu quero deixar aqui uma palavra de esperança, de reflexão, de ânimo, de vida para nós que somos cristãos. Ou seja, aqui este texto diz que nós somos justificados pela fé. E eu vejo que, por meio da graça, em Romanos 4, do versículo 1 até ao versículo 5, fala que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela graça. O que é que este método está a provocar na maioria da mente das pessoas? Que as pessoas tenham que fazer muito, fazer algo para poder alcançar algum livramento. Ok, é bom cumprir os preceitos estabelecidos de higiene, os preceitos para que não haja contágio, etc. No entanto, para além disso, nós pensamos que são as nossas orações, o nosso tempo de oração, a nossa muita oração, o nosso muito jejum, a nossa atividade é que vai fazer com que isto pare. Não. Isso é apenas uma forma de estabelecer um princípio legal para que Deus intervenha na Terra. Mas não é isso que vai mudar o estádio em que isto está, não é isso que vai mudar aquilo que assola as pessoas, não é isso que vai mudar o pensamento o pensamento tóxico das pessoas, o pensamento cheio de contágio, de medo, não é? Então, o que é que vai mudar essa circunstância? O que é que vai mudar a nossa conduta? O que é que vai estabelecer fé? O que é que vai estabelecer uma direção para além disto? O que é que nos vai levar a uma esperança para além disto que está a acontecer hoje? A graça de Deus. E diz a Bíblia que Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, Abraão foi contado como justiça. Através da fé, Abraão foi contado como justiça.
A sua fé foi contada como justiça. Foi contada como justiça como através da graça de Deus. E neste tempo conturbado, nós precisamos de refletir mais e profundamente sobre o valor, o poder, a dimensão e a amplitude da graça de Deus. Ou seja, diz que Abraão foi salvo pela fé e hoje nós vamos ser salvos pela fé. Nestes dias nós somos salvos do medo, salvos da preocupação, salvos da dificuldade, salvos do horror, salvos do pensamento tóxico e somos salvos através do quê? Da graça de Deus por meio da nossa fé. E é importante referir aqui uma coisa, é que foi Deus que nos deu a fé. Nem sequer a fé é um elemento que é gerado em nós. Foi Deus que nos deu a fé para que nós não nos orgulhássemos. Então eu quero refletir sobre isto. Primeiro, nós podemos orar muito, podemos jejuar muito e podemos fazer muita coisa legítima e boa. No entanto, a essência da nossa salvação, a essência que nos faz passar o vale da sombra da morte, não é o que David diz? O Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo, Ele é tudo o que eu preciso, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E qual é o fim do salmo? E habitarei na casa do Senhor para sempre. E a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão. Então o que é que nos chega? A graça de Deus. Neste tempo conturbado é a graça de Deus que vai fazer a diferença. E a graça é alcançada pela fé, que é um elemento que não vem de nós, não é gerado em nós. A própria fé foi Deus que colocou nos nossos corações. Para quê? Para que nós não nos orgulhássemos. Porque diz a Bíblia que Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Religião cheia de regras não sabe amar o próximo. Religião cheia de legalismo não combina com amor. Pessoas cristãs cheias de legalismo não têm a noção, a amplitude, a profundidade do amor de Deus. Amor e legalismo não combinam. Então, nós somos salvos não pelo legalismo, não por aquilo que fazemos. Nós vamos ser salvos não por aquilo que estamos a realizar. Estas são as obras que devemos fazer, mas a essência da nossa salvação é a graça de Deus. Graça no original significa beleza, graciosidade, mas também significa atração. Deus foi atraído a nós, Deus quer ser atraído a nós, Deus tem uma atração por nós, uma paixão santa, uma paixão ardente por nós. E nós temos que pensar neste pressuposto. Hoje nós vivemos, hoje nós andamos, nós nos vamos salvar do vale da sombra da morte, nós nos vamos salvar do vírus, do coronavírus, nós vamos salvar a nossa mente de pensamentos tóxicos, nós vamos salvar o nosso coração de um síndrome de medo, através da beleza de Deus em nós, através da atração de Deus por nós, e é esse valor, esse fator sobrenatural que nos vai fazer ultrapassar estas dificuldades. Nada podemos fazer. Sim, podemos orar, podemos jejuar, podemos louvar, podemos ler a palavra, mas isto tem que ser fruto, tem que ser uma boa obra, fruto daquele pensamento, daquela essência qual, que de facto isto é tudo feito, sustentado, fundamentado na graça de Deus. Então nós não podemos fazer nada para nos salvar, a não ser confiar na sua graça. Tudo o que fazemos deve ser sustentado pela sua graça. Tudo é alcançado pela fé na sua graça. E porquê que Deus permitiu que nada fosse alcançado através da nossa fé, mas da fé que Ele põe em nós, das nossas obras, do nosso trabalho, da nossa inteligência? Porquê? Para que nós não ficássemos orgulhosos. E pior do que o coronavírus, e pior do que esta pandemia, e pior do que esta contaminação que assola a nossa sociedade, pior do que isso tudo, é nós acharmos que vamos, através das nossas obras, nos chafar disto. E isso é orgulho, e orgulho é o maior pecado. Então, eu vou lançar aqui um desafio, que nós possamos viver sim da oração, do jejum, da prática de boas obras, mas sempre conscientes que é a graça de Deus, a sua atração por nós, a sua beleza, a beleza com a qual Ele nos cobre. É essa beleza, essa atração que Deus tem por nós, essa graciosidade que nós não tínhamos método nenhum para alcançar,
que Deus nos proporciona hoje, é isso que nos fará passar o vale da sombra da morte com sucesso e pensar muito mais além e no futuro que nós temos para realizar em Deus. Que Deus o abençoe até um dia destes.